Salve, rapaziada! Vamos para a nossa última videoaula falar um pouquinho sobre o método de Vogel, tá? Esse método você só usa quando a gente estiver se referindo a transportes. O principal que você identifique nesse método, quem é a fábrica e quem é a demanda. Aqui, por exemplo, para você entender o que eu estou dizendo para vocês, ele diz que existe 3 fábricas, isso que você precisa identificar. Essas fábricas estão localizadas no Rio de Janeiro, São Paulo e BH. Essas 3 fábricas, ela precisa mandar uma determinada quantidade de bicicletas para 3 lojas, que é onde vai vender esse produto, e é chamado de demanda, quem recebe o meu produto. As cidades que eu preciso enviar do Rio, São Paulo e BH são para Recife, Salvador e Manaus. O método de Vogel você usa quando a gente se refere a preço de transporte. Eu quero minimizar o custo com o transporte. Por exemplo, pegando aqui uma determinada quantidade do Rio de Janeiro para Recife, eu vou gastar R$ 25 com cada unidade de bicicleta. Mas para abastecer a loja de Recife, eu posso mandar de São Paulo para Recife ou de BH para Recife. E é lógico que mandar de BH para Recife é muito mais vantagem, porque eu tenho aqui R$ 20 o custo com transporte, que é o menor possível. Só que às vezes a fábrica de BH não consegue abastecer totalmente Recife. E aí eu preciso ir buscar um pouquinho mais em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então vamos agora aprender um algoritmo que a gente utiliza para minimizar custos com transportes. Quando você pega uma quantidade de uma fábrica e envia uma determinada quantidade para abastecer uma loja. Lendo o problema, eu verifico que as fábricas conseguem ter uma produção mensal de 2.000, 3.000 e 1.500. As fábricas estão representadas nessa tabela pela linha. Então, aqui eu tenho 2.000 bicicletas. Nesse outro caso, eu tenho 3.000. E aqui, 1.500. As lojas que eu preciso abastecer são 2.000, 2.000 e 1.000. A loja de Recife está precisando de 2.000 unidades, de Salvador de 2.000 unidades e a loja de Manaus de 1.000 unidades. Como que eu começo esse meu processo de algoritmo? Primeiro passo. Você vai encontrar a penalidade de cada linha e de cada coluna. Mas, professor, o que é penalidade? Penalidade é uma subtração, ou seja, é a diferença entre os 2 menores valores de cada linha e cada coluna. Na primeira linha, os 2 menores são 20 e 25. Então, 25 menos 20 dá 5. Essa é a penalidade. Na segunda linha, os 2 menores é 25 e 25, isso dá 0. Na última linha, os 2 menores é o 15 com 20, subtrai os 2, dá 5. Primeira coluna, penalidade é 5. Segunda coluna, penalidade fica para o 15 para o 20, também é 5. E na última, 25 com 23, que são os 2 menores, a penalidade é 2. Descobriu a penalidade de cada linha e de cada coluna? Você vai escolher a maior penalidade. Mas qual é a maior penalidade? A maior penalidade é o maior número. O maior número entre 5, 0 e 2 é o 5. Pode escolher qualquer um. Eu vou pegar esse daqui. Esse número que eu escolhi, ele está na primeira coluna, na coluna de Recife. Eu vou observar. O meu objetivo é minimizar o custo com transporte. Então, eu vou procurar onde está o menor custo com transporte. O menor custo é o número 20. Então, essa penalidade ela me ajuda a descobrir o seguinte. Qual coluna e qual linha eu tenho que ir? Eu vou na coluna de Belo Horizonte, na linha de Belo Horizonte com a coluna de Recife. Então, vamos aqui nessa tabela. Eu já sei que eu estou na linha 3 com a coluna 1. Na linha 3, eu sei que Belo Horizonte é fábrica e a empresa consegue fazer 1.500 unidades por mês de bicicleta. Recife, eu sei que é loja e eu sei que a loja de Recife precisa ser abastecida com 2.000 bicicletas. Pessoal, a fábrica de Belo Horizonte consegue abastecer Recife? Inteirinha não, porque ela só faz 1.500. O que eu faço? Eu envio as 1.500, fecho as 1.500 unidades aqui. Enviei as 1.500 unidades da fábrica de Belo Horizonte para Recife. O que vai sobrar? 0 no estoque, porque eu enviei tudo que eu tinha. Só que a fábrica de Recife ainda não foi abastecida. Ela precisava de 2.000 unidades, eu enviei só 1.500. Então, ficará faltando 500 unidades. Pronto.
Feito isso, o que você vai fazer? Quem zerou o estoque? Zerou o estoque de Recife ou zerou o estoque de Belo Horizonte? Eu zerei o estoque da fábrica de Belo Horizonte. Eu volto na tabela anterior e risco Belo Horizonte aqui. Então, vamos zerar aqui, ó. Vou zerar essa linha toda, porque foi onde eu zerei o estoque dela lá embaixo. Feito isso, você vai procurar todas as outras penalidades novamente. Então, vamos lá. Na primeira linha, a penalidade continua sendo 5, porque os dois menores números continuam sendo o 20 e o 25. Então, fecha aqui no 5. Na segunda linha, a penalidade continua sendo 0, porque é 25 com 25. Na primeira coluna, a penalidade continua sendo 5. Na segunda coluna, a penalidade é 5. E na última coluna era 2, agora a penalidade fica 5. Os menores números serão 5 e 0. Escolho o maior deles. O maior pode ser qualquer um dos números 5. Vou pegar esse daqui. Você pode escolher outro, não tem problema. Estou na primeira coluna de Recife e o menor valor na primeira coluna de Recife vai ser com a cidade do Rio de Janeiro, que é o menor número aqui. Então, eu vou Recife com Rio. Recife com Rio. A fábrica de Recife ela tem 2.000 unidades no estoque. Bacana. E eu preciso abastecer Recife com 500. O que eu faço? Pego 2.000 da fábrica aqui, envio 500 para Recife. Recife eu já abasteci, não preciso mandar mais nada. E a fábrica do Rio de Janeiro ficou com uma defasagem de 500 unidades. Ou seja, agora ela tem no estoque apenas 1.500. Quem eu zerei? Eu zerei Recife ou zerei o Rio de Janeiro? Ah, professor, zerou Recife. Então, vou lá e risco Recife. Tá aqui. Agora eu vou fazer com vocês o processo um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Primeira linha aqui, Rio de Janeiro, eu vou calcular a penalidade. Sobrar o número 20 e o número 30, a penalidade é a diferença entre os dois menores números, 20 tira 30, dá 10. Então a penalidade aqui agora é 10. Na segunda linha, sobraram 25 com 25. Então, subtrai 25 de 25, a penalidade é 0. Na segunda coluna, cidade de Salvador, sobraram 20 com 25, a penalidade é 5. E em Manaus, sobrou 25 com 30, a penalidade é 5. Então, as novas penalidades serão 5, 5, 10 e 0. Procuro a maior penalidade, que no caso vai ser o número 10. E vou observar aonde eu me encontro. Eu me encontro na linha do Rio de Janeiro com e procuro o menor valor. O menor valor é 20 ou 30. 20 da cidade de Salvador. Então, eu vou Rio de Janeiro com Salvador. É aqui que eu preciso me posicionar. Venho pra cá. Quando eu olho na cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, no estado aqui do caso do Rio de Janeiro, eu tenho na fábrica 1.500 unidades. Entretanto, Salvador precisa ficar abastecida com 2.000 unidades. Eu não consigo mandar tudo para Salvador. Mas eu pego as 1.500 da fábrica, 1.500 unidades da fábrica. Em Salvador eu não abasteci tudo, ainda vão faltar 500 para fechar aqui a ideia. E a fábrica do Rio eu vou zerar o meu estoque, porque eu tinha 1.500 e enviei 1.500. Zerou. Quem zerou? Rio de Janeiro ou Salvador? Rio de Janeiro. Então eu vou lá e corto a linha inteirinha do Rio de Janeiro. Vou fazer ela aqui com vocês. Venho aqui e zero o Rio de Janeiro todo. Agora basta a gente ver quem sobrou. Quem sobrou? Aqui na cidade de São Paulo, sobrou 25 e o número 25. A penalidade entre 25 e 25 é 0. É a subtração entre os dois números. Agora, olhando aqui, Salvador, sobrou apenas o número 25, a penalidade aqui é 25, e Manaus, a penalidade também é 25. Os números, novas penalidades, 0, 25 e 25, procura a maior penalidade. Como eu tenho esse 25, pode ser esse valor aqui, tanto esse quanto esse. Vou olhar na coluna aqui, ele está pedindo para que eu vá em São Paulo com Salvador. São Paulo com Salvador está aqui. Salvador precisa ser abastecido com 500. A empresa de São Paulo tem 3.000. O que eu faço? Eu pego, envio as 500 aqui. Enviei. Salvador já está totalmente abastecida com 0. O que vai acontecer? São Paulo tinha 3.000 unidades no estoque, enviou 500 para a cidade de Salvador, sobrou no estoque 2.500 unidades. Agora perceba aqui que eu zerei o estoque. Já abasteci toda a nossa loja da cidade de Salvador. Zerou. Então, eu vou vir aqui e vou cancelar Salvador. Ó. Vou fechar, vou apagar toda essa coluna de Salvador. Agora, vamos ver. Sobrou apenas esse número 25. Esse número 25 aqui vai ser o nosso novo elemento pivô. Só sobrou ele. Na coluna também o novo. Escolho um desses dois. Aonde que eu vou? Eu vou em São Paulo
com Manaus. O exercício está pedindo para que eu venha aqui. São Paulo é fábrica e tem 2.500 unidades em estoque. Manaus é a loja e precisa de 1.000. O que eu faço? Como eu tenho 2.500 no estoque, abasteço a cidade de São Paulo com 1.000. Abasteço a cidade de Manaus com 1.000 unidades. Abasteci Manaus com 1.000 unidades, vão sobrar 0 unidades. Pronto, fechou Manaus. Agora repara que São Paulo, que é a fábrica, eu abasteci, precisei tirar 1.000 unidades daqui, então sobraram 1.500 unidades. Tá aí, pessoal, essa é a forma de distribuição, a melhor forma. E repara com bastante atenção que a Recife foi totalmente abastecida, Salvador também foi totalmente abastecida e Manaus também. E repara que o estoque do Rio não sobrou nada, o estoque de Belo Horizonte também não sobrou nada, e no estoque de São Paulo sobraram 1.500 unidades. Essa justificativa dá por aqui, ó. Quando você soma a quantidade de cada fábrica do Rio, de São Paulo e de BH, você tem 3.000 com 1.500, dá 6.500 unidades. E aqui, ó, quando você observa o que você precisa abastecer em Recife, Salvador e Manaus, 2.000 mais 2.000 mais 1.000, dá 5.000. A quantidade que eu preciso abastecer, ela é menor do que das fábricas, então precisa sobrar 1.500 unidades. Foi o que aconteceu. Agora só falta a gente calcular o custo mínimo com o transporte. Então vamos determinar esse custo mínimo. Do Rio de Janeiro para Recife, eu vou enviar 500 unidades. Observa na sua tabela lá em cima que do Rio de Janeiro para Recife, cada unidade eu pago R$ 25,00 com transporte. Então, envio 500 unidades, cada unidade sai R$ 25,00. Mais, do Rio para Salvador, olha aqui na nossa tabela, são 1.500 unidades que eu preciso mandar. Você vai olhar na sua tabela lá em cima e vai ver do Rio para Salvador, cada uma custa R$ 20,00. Pronto, Rio de Janeiro fechou. Vamos olhar aqui na linha de baixo. Tem dois valores, o 500 e o 1.000. 500 é de São Paulo para Salvador. Se você olhar na tabela, São Paulo para Salvador, 25. Mais 1.000, que vai ser de São Paulo para Manaus, que tem um custo unitário de 25. E na última linha de Belo Horizonte, a gente só tem Belo Horizonte para Recife, que eu vou enviar 1.500 unidades e cada uma dessas unidades tem um custo unitário de 20. Faço toda essa conta aqui, ó, multiplico e somo todos os resultados e terei o custo mínimo com transporte de R$ 110.000. Aquele abraço para vocês e fiquem com Deus, pessoal.